Boa noite, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Almas Gêmeas. Hoje trago para vocês uma história que vai tocar fundo no coração de cada um. Preparem-se para mergulhar em uma narrativa cheia de emoção e verdades duras. Vamos começar? Anna Stepanovna. O pano de prato foi jogado com um gesto cansado sobre a bancada, e Anna deixou-se cair no banco da cozinha, exausta. O ar estava impregnado com os aromas intensos dos pratos que ela preparara desde o amanhecer, cada tempero, cada detalhe, pensado com carinho. O relógio marcava quase 6 da tarde. Em poucos minutos, Mikhail, seu marido, chegaria para comemorar 15 anos de casamento. Um sorriso tímido aflorou em seus lábios ao lembrar da jornada que viviam juntos, brigas, reconciliações, risos, lágrimas, uma vida inteira construída lado a lado. Mas, nos últimos 2 anos, algo mudará. Mikhail chegava tarde, calado, distante, como se uma barreira invisível o separasse. Ainda assim, Anna alimentava a esperança de que aquela noite fosse diferente. Ela investira cada centavo de seu salário para criar um momento mágico, o vinho caro que ele adorava, os pratos prediletos, até aquele vestido, o mesmo que usará no primeiro encontro, agora justinho demais, mas que valerá cada esforço para vestir. O bater da porta a fez estremecer. Correu para o hall, o coração acelerado. Misha, feliz aniversário de casamento, exclamou, abrindo os braços para abraçá-lo. Mas o olhar que recebeu foi gélido. Mikhail, um homem de 40 anos com traços marcados pelo cansaço, passou por ela sem sequer tocá-la. Você está em casa, soltou, indiferente, rumo à sala. Anna ficou paralisada, as mãos caídas ao lado do corpo. Algo estava errado. Um cheiro forte de álcool emanava dele, não era a primeira vez que bebia, mas hoje excedera a todos os limites. Preparei suas comidas favoritas, tentou ela, seguindo-o com a voz trêmula. E comprei aquele vinho, lembra? O mesmo da nossa boda. Mikhail afundou na poltrona e ligou a televisão, como se ela nem existisse. Misha, você está me ouvindo? Anna aproximou-se. Hoje faz 15 anos que estamos juntos. Isso não significa nada? Ele finalmente virou o rosto, mas seus olhos ardiam de irritação. Acha que eu me importo com isso? A garganta de Anna apertou. Ela engoliu as lágrimas, esforçando-se para não demonstrar a dor. Antes você se importava, murmurou. O que está acontecendo conosco? Podemos conversar? Conversar sobre o quê? Explodiu ele, levantando-se de repente. Sobre como você virou uma dona de casa entediante? Sobre como chego todo dia neste lugar sem graça e vejo a mesma rotina há 15 anos? Anna recuou, chocada com a violência das palavras. Não entendo. Se algo te incomodava, por que nunca falou? Podíamos ter mudado as coisas. Mikhail riu com amargura. Mudar? Você não muda nada, Anna. Sempre foi tão certinha, tão previsível, tão sem graça. Aguentar isso por 15 anos não foi fácil. A dor crescia dentro dela como uma onda. Você fala como se eu fosse um fardo. E não era? Ele serviu-se de uísque com mãos trêmulas. Sabe quantas vezes pensei em ir embora? Mas ficava por pena, achando que você não sobreviveria sozinha. Anna sentia o chão desaparecer sob seus pés. 15 anos de casamento, e tudo não passará de uma tolerância forçada? Você está bêbado, conseguiu dizer. Vamos falar quando estiver sóbrio. Não estou bêbado, rugiu ele, virando-se bruscamente. Estou só falando a verdade pela primeira vez. Sua submissão, sua paciência infinita com tudo que eu fazia, sempre me enojaram. Misha, pare, implorou ela, as lágrimas escorrendo. Não mereço isso. Ele riu, um som estranho, vazio. Merecer? O quê? Por transformar nossa vida num pântano? Por fazer com que eu odeie voltar para casa? Anna estendeu a mão, mas ele a afastou com um gesto violento. Não me toque, cuspiu. Não ouviu? Some da minha frente. As palavras a atingiram como um tapa. Ela ficou imóvel, incapaz de acreditar. Esta é a nossa casa, disse, a voz quase inaudível. Para onde eu vou?
Não me importa, respondeu ele, esvaziando o copo. Vá para suas amigas, para seus pais, para onde quiser. Não aguento mais ver seu rosto, principalmente hoje, com essa farsa de aniversário. Ana olhou para aquele homem e não reconheceu nele o Misha que, 15 anos antes, jurara amá-la para sempre, que prometera estar ao seu lado nos piores momentos. Está bem, disse ela, surpreendentemente calma. Se é isso que você quer, eu vou embora. Mikhail pareceu surpreso. Estava acostumado com suas lágrimas, seus pedidos, suas desculpas, mas agora, em seus olhos, havia algo novo, uma determinação fria. Ótimo, resmungou, virando-se. Só não faça drama. Ana saiu da sala como um autômato. Subiu ao quarto, pegou uma mala e encheu-a apenas com o essencial. Desceu à cozinha, onde os pratos que preparara com tanto carinho esfriavam sobre a mesa. Olhou para a mesa posta e, pela primeira vez naquela noite, permitiu-se um sorriso amargo, quase dolorido. Quando voltou à sala, Mikhail já ronca na poltrona, a garrafa de uísque pela metade. Estou indo, anunciou ela, parada junto à porta. Mas lembre-se, Mikhail, foi você quem quis assim. Ele nem piscou, apenas acenou com a mão, sem abrir os olhos. Ana fechou a porta da casa onde viveu 15 anos e sentiu o ar fresco da noite de setembro envolver seus ombros. Tirou o celular e discou o número de Svetlana, sua amiga de longa data. Sou eu, Ana. Desculpa ligar tão tarde, mas, posso ir aí agora? Preciso sair daqui. Do outro lado, a voz acolhedora respondeu, claro, amor. Venha. A gente conversa quando você chegar. Mikhail acordou com uma dor latejante nas têmporas. O ressaca castigava sem piedade, lembrando-o da noite anterior. Abriu os olhos com dificuldade e percebeu que dormira na poltrona. O relógio marcava quase meio-dia. Fragmentos da noite voltavam à memória, a festa no trabalho, onde bebera mais que o habitual, a conversa com Karina, a nova colega de marketing, que o admirava e insinuava algo mais, dizendo que um homem como ele merecia bem mais do que uma vida familiar monótona. Depois, a volta para casa. Ana naquele vestido ridículo, a mesa-festa, a briga. Mikhail franziu a testa, revivendo suas próprias palavras. Sim, estava furioso e embriagado, mas por que dissera coisas tão cruéis? Aquilo sobre ela ser repulsiva não era verdade. Era apenas cansaço, confusão, e o álcool soltara sua língua. Ana, chamou, levantando-se com esforço. Você está aí? O silêncio foi sua única resposta. Foi até a cozinha. A mesa continuava posta, a comida fria. Abriu a geladeira, vazia. Ana sempre a mantinha cheia, mesmo nos piores momentos. Um pressentimento desagradável começou a tomar forma. Subiu ao quarto. Metade do armário dela estava vazia. As roupas do dia a dia, a maquiagem da pia, a escova de dentes, tudo sumido. Que diabos, murmurou, descendo as escadas apressado. Na mesa da entrada, um envelope chamava sua atenção. Dentro, uma carta escrita com a caligrafia impecável de Ana. Mikhail, você me mandou embora, e eu fui. Mas não do jeito que esperava. Não vou apenas passar a noite na casa de uma amiga para voltar amanhã. Rua, a voz quebrada pelo desespero. Seus dedos tremiam ao segurar o pulso dela, como se pudesse impedi-la de ir embora apenas com o toque. Mas Ana não resistiu, apenas deixou que a mão dele escorregasse, suave como folhas secas ao vento. Não é assim que as coisas funcionam, disse ela, com uma calma que o cortava mais fundo que qualquer grito. Você não pode simplesmente aparecer aqui, depois de meses, e esperar que eu volte a ser a mulher que aceitava migalhas do que você chamava de amor. Mikhail sentiu o peso de cada palavra como um golpe. Ele queria argumentar, prometer que tudo seria diferente, que desta vez ele realmente mudaria. Mas as palavras morriam na garganta, sufocadas pela verdade nua e crua, ele havia perdido o direito de ser ouvido. E se eu disser que não consigo viver sem você? Sussurrou, a voz rouca de dor. Ana sorriu, não com crueldade, mas com uma tristeza que parecia carregar séculos de silêncios engolidos. Você vai conseguir. Porque não tem escolha. Ela ajustou a bolsa no ombro, o gesto simples de uma mulher que já não pertencia à vida dele.
A gente sempre acha que não vai sobreviver às coisas, até sobreviver. Eu sobrevivi a você. Você vai sobreviver a mim. E então ela se foi. Mikhail ficou parado no meio da calçada, observando-a cruzar a rua com passos leves, como se o chão não a puxasse para baixo como fazia com ele. O café ao redor zumbia com vozes e risadas, mas tudo soava abafado, como se ele estivesse submerso em água espessa. Quando finalmente se moveu, foi para sentar em um banco próximo, as mãos enterradas nos cabelos. O sol batia forte, mas ele sentia frio. Um frio que vinha de dentro, da certeza de que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. 15 anos. 15 anos de manhãs compartilhadas, de jantares silenciosos, de noites em que ela adormecia esperando por ele. E ele havia desperdiçado cada segundo, convencido de que o amor era algo que simplesmente existia, como o ar que respirava, até o dia em que deixou de existir. O telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de Karina, a colega de trabalho. Saudades. Quando você vai me levar para jantar? Mikhail olhou para a tela até a luz se apagar. Antes, ele teria respondido com um flerte vazio, um jogo sem consequências. Agora, a ideia de tocar em outra mulher o enojava. Porque, pela primeira vez em anos, ele via Ana. Não a esposa conveniente, não a mulher que arrumava sua casa e engolia suas ausências, mas ela, a pessoa que ria com os olhos, que sonhava em voz baixa, que havia se curvado até quebrar para caber no molde que ele, sem querer, havia imposto. E ela estava certa, ele não a amara. Não da forma que merecia. Mikhail tirou o anel de casamento do dedo e o guardou no bolso. Não por raiva, não por desistência, mas porque alguns símbolos perdem o sentido quando a verdade por trás deles se esvai. Quando voltou para o carro, não ligou o GPS. Não havia mais um destino a percorrer, nenhuma Ana para perseguir. Só o caminho de volta para uma casa que já não era um lar, e a tarefa árdua e solitária de aprender a viver com o eco de tudo que poderia ter sido. Ana soltou a mão dele com um gesto suave, como quem desata o último nó de um fio que há muito já se desfez sozinho. Perdoe-me por tudo, murmurou ele, a voz rouca de culpa antiga. Eu já te perdoei há muito tempo, respondeu ela, e naqueles olhos que outrora conhecera tão bem não havia ressentimento, apenas uma clareza serena, como a luz que entra por uma janela recém-aberta. Adeus, Mikhail. E se foi, deixando para trás o eco de seus passos e o peso de uma verdade que só então ele compreendeu em sua totalidade, não a perderá naquela noite de gritos e portas batidas. Perdê-la-ia muito antes, no instante em que deixará de enxergá-la não como uma extensão de seus próprios desejos, mas como um universo à parte, com sonhos que nunca se dera ao trabalho de perguntar. 5 anos se passaram desde aquele aniversário que marcará o fim de tudo. O mesmo café, a mesma cidade, mas o homem que agora ocupava aquela mesa não era mais o mesmo. Não o marido desesperado de outrora, mas um profissional seguro, parceiro de negócios da empresa de turismo onde Ana construíra sua nova vida. O tempo havia esculpido nele algo mais valioso que a simples passagem dos dias, a humildade de quem se reconstruiu a partir das próprias ruínas. Depois daquela última conversa, Mikhail voltou para casa e enfrentou o espelho. Não o de vidro, mas aquele que reflete a alma, e o que viu ali o enojou. Terapia, grupos de apoio, a batalha silenciosa contra o álcool que anuviava seus julgamentos. Trocar a carreira estressante por um trabalho que alimentasse, em vez de sugar, sua criatividade. Aprender, aos trancos e barrancos, a solidão não como uma pena, mas como um território a ser explorado. E foi assim, aos poucos, que descobriu uma verdade incômoda: a liberdade não era a ausência de Ana, mas a presença de si mesmo. As mensagens entre eles, no início, eram frias, protocolares, assuntos burocráticos do divórcio, que transcorreu com uma civilidade que os surpreendeu a ambos. Depois, como quem tateia uma ferida para ver se ainda dói, começaram a trocar notícias. Ele soube que ela se tornará diretora de um escritório da empresa, que viajava pelo mundo, que encontrara em André um homem que não apenas compartilhava seus interesses, mas celebrava sua independência. Mikhail, por sua vez, conhecera Natália 2 anos antes, uma mulher de inteligência afiada e espírito livre, que lhe ensinou o mais difícil: amar sem possuir. Não havia pressa por um papel assinado, apenas a doçura de cada dia escolhido em comum acordo. O sino da porta soou, e lá estava Ana. A mesma elegância, mas agora vestida de uma confiança que não precisava de aprovação. Um sorriso leve nos lábios, como quem carrega segredos felizes.
Mikhail acenou. Olá. Ela sentou-se à sua frente, desculpando-se pelo atraso com a naturalidade de quem já não teme julgar ou ser julgada. Nada grave, respondeu ele, e foi sincero. Cheguei cedo. Quis revisar a apresentação. Falavam de negócios, de prazos, de sinergias entre empresas, palavras que, anos antes, teriam soado como um idioma estrangeiro entre eles. Até que ela perguntou, com um interesse genuíno, e a Natália? Já marcaram a data? O sorriso que se desenhou em seus lábios foi involuntário. Próximo mês. Nada pomposo, só os mais próximos. Ana inclinou a cabeça, e pela primeira vez naquele dia, algo em seu olhar se suavizou. Você receberá o convite em breve. Obrigado. André e eu não perderíamos por nada. E então, como quem abre uma porta que há muito estava trancada, fico feliz por você, Mia. De verdade. A pergunta seguinte veio natural, como um rio que finalmente encontra seu leito, e você e André? É sério? Ela estendeu a mão esquerda, e o anel no dedo brilhou sob a luz do café. Noivamos há um mês. Ele pediu durante uma viagem pela Itália. Parabéns, disse Mikhail, e surpreendeu-se ao constatar que a alegria em sua voz não era forçada. Ele é um sortudo. Ana corrigiu-o com um gesto quase materno, nós dois somos. Houve um silêncio. Daqueles que só existem entre pessoas que já se despiram de todas as máscaras. Às vezes penso naquela noite, ela confessou, e Mikhail sentiu o velho peso voltando, como uma onda que ameaça arrastá-lo. Ana, não. Não, escute, ela cobriu sua mão com a sua, e o toque foi tão leve quanto definitivo. Foi a melhor coisa que você já fez por mim. Me empurrou para fora de uma zona de conforto que era, na verdade, uma jaula. Se não fosse aquele grito, eu ainda estaria tentando consertar algo que já estava quebrado há anos. As palavras doíam e aliviavam ao mesmo tempo, como um curativo arrancado de uma ferida já cicatrizada. Mikhail olhou para as mãos unidas sobre a mesa. Ela tinha razão. Aquela ruptura dolorosa fora, na verdade, um renascimento disfarçado. Para ambos. Sabe, disse ele, devagar, como quem experimenta o gosto de uma verdade pela primeira vez, nunca pensei que diria isso, mas, também sou grato por aquela noite. Foi horrível, concordou ela. Você foi cruel. E eu também. Mas às vezes a crueldade é o único jeito de acordar. Eram palavras duras, mas ditas com uma ternura que só o tempo consegue dar às cicatrizes. Ergueram as xícaras em um brinde improvisado. As novas começadas, sorriu Ana. E as lições que o passado nos ensina, completou ele. E então conversaram não como ex-cônjuges atolados em memórias dolorosas, mas como dois navegantes que, após naufragarem na mesma tempestade, encontraram portos seguros em mares distintos. Quando Ana se foi, Mikhail permaneceu no café, observando pela janela o vai-vem da vida lá fora. Pensava nas ironias do destino, como o mesmo gesto que julgara um fim era, na verdade, um convite para recomeçar. Da TY Choto, o Glocla. E as casal, ta apóstola von Otsilda. Ecoava em sua memória a voz rouca de 15 anos antes, carregada de fúria e medo. Na época, acreditara estar destruindo algo. Hoje, compreendia, estava apenas limpando o terreno para que duas vidas pudessem florescer onde antes só havia sombra. Terminou o café, deixou algumas moedas sobre a mesa e saiu para a noite fresca. Amanhã, um avião levaria de volta a Natália, aos preparativos da boda, a vida que escolhera construir com mãos limpas e coração aberto. Ana seguia seu caminho ali, ao lado de um homem que via nela tudo aquilo que ele, em sua cegueira, deixará escapar. Às vezes, é preciso perder o que se ama para entender seu verdadeiro valor. Às vezes, é preciso soltar o passado para que o futuro, finalmente livre, possa chegar.